Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, então, para o nosso estudo do Gênesis bíblico e da Gênese. Para dar início ao estudo dessa noite, a nossa irmã Eliana vai fazer a prece inicial por todos nós. Então, mais uma vez, aqui estamos para iniciar o estudo da noite, onde viemos buscar um pouquinho mais de luz para esclarecimento dessa obra de Jesus, para distinguir um pouco da Gênese e da Gênesis, entender como que é a criação, né, divina. Pedimos a Jesus, nosso amado mestre, mentor e guia espiritual, que nos assista nesse momento e a toda a espiritualidade superior, para que possamos, assim, trazer para nosso dia a dia os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Aqui viemos buscar um pouco de luz, e que essa luz divina incida sobre todos nós. Que assim seja, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pessoal, iniciando aí, então, a Gênese, né, de Allan Kardec. Hoje nós vamos estudar o item 41, né? Se nós lembrarmos aí do último estudo, a gente trouxe um desenvolvimento aí da ideia do conceito, né, do espiritismo como ciência experimental. E falamos também da preocupação de Allan Kardec, e não só dele, mas da equipe espiritual também responsável por trazer o espiritismo até nós, a preocupação de que essa mensagem viesse de uma forma segura, de uma forma robusta, de uma forma verdadeira e livre, né, de qualquer possibilidade de enganação, de embuste, para que a gente pudesse confiar nessa mensagem. Então, nos últimos itens aí, nós falamos de fluidos, de perispírito, né, que o espiritismo trouxe isso para nós, só que nós falamos também que o espiritismo não trouxe isso de uma maneira experimental, né? De uma maneira experimental no sentido assim da prática, né? De provar materialmente que esse fluido existe, a composição desse fluido, ou até mesmo a composição do perispírito, mas o espiritismo trouxe de uma maneira filosófica muito bem elaborada que nos dá confiança para acreditar naquilo que os espíritos falam para nós a respeito de fluido, de perispírito, de Deus, de todas as revelações que vieram através do espiritismo. Lembrando que esse capítulo 1, né, que é extenso, que nós estamos no item 41 hoje, ele fala do caráter da revelação espírita. Então, ele vai abordar, né, todo o significado dessa revelação, como que ela se dá, por que que ela é importante, e agora abordando mais de perto ainda a revelação, não de uma forma geral, mas de uma forma específica de como ela ocorre no Espiritismo. Então, a primeira coisa que nós falamos foi do Espiritismo revelando como ciência, né? E agora ao que tudo indica, o livro vai começar a trazer para nós o Espiritismo e a sua revelação no sentido da religião, tá? E o item 41 vai começar com isso. Vamos ler então. Alguém quer comentar alguma coisa? Ô, Tiago, Diga. a gente faz uma confusão também um pouco, né? Sobre a Gênese e a Gênesis. Que a Gênesis é a da Bíblia, que foram os capítulos todos escritos pelos apóstolos, né? Com relação a Jesus Cristo, não é isso? E a Gênese, é o que você falou agora para elucidar bastante, né? A Gênese de Allan Kardec é toda uma explanação na visão espírita da, da, da religião, porque Allan Kardec dá uma explanação da visão espírita do que ele vê com relação ao Evangelho. Vamos lá então.
Essa pergunta sua é importante porque realmente os nomes, né, são muito parecidos e eles vão trazer, né, de alguma forma, explicações sobre genealogias. Genealogias são criações, tá? Então vamos por partes. Quando a gente fala do Gênesis, aí o Gênesis bíblico, ele foi um livro escrito por Moisés antes de Jesus, né? Se a gente for pegar da nossa data de hoje, há 3.500 anos atrás. Então é antes do Cristo, é o Antigo Testamento. O Gênesis foi escrito por Moisés numa tentativa de explicar a criação de todas as coisas e como que surgiu o povo de Deus. O objetivo do Gênesis bíblico é esse. O Gênesis bíblico, então, ele é puramente um livro de genealogias, de criações. O que a gente vem falando é que o Gênesis, esse bíblico, né, embora ele tenha sido escrito há 3.500 anos atrás, à medida que nós vamos evoluindo como sociedade, como espíritos, como pessoas, né, vamos tendo conhecimento de outras coisas, tanto na ciência quanto na religião, principalmente no espiritismo, a gente consegue aprofundar e entender o Gênesis bíblico como se fosse um texto atual, né? Então, no nosso estudo, a gente fala sobre razão, sentimento, o bem e o mal, a criação das coisas num aspecto científico. Nós falamos da evolução do princípio inteligente. Então, isso é uma maneira que nós escolhemos de interpretar o Gênesis bíblico, que foi escrito há 3.500 anos atrás. Por quê? Hoje nós temos essa capacidade, né, e o conhecimento, as obras, o amparo, né, do Espiritismo e do próprio Evangelho para discutir nesse sentido, por este lado, tá? Agora, o Gênesis, o objetivo dele, quando Moisés escreveu, era esse. Só que, assim como todas as revelações, né, e o Antigo Testamento a gente fala que é a primeira revelação, assim como todas as revelações, isso foi guiado por Jesus. Então pode ser que Moisés, quando escreveu Gênesis, ele não imaginava que a gente ia estar hoje estudando Gênesis, falando de princípio inteligente, de tudo que a gente falou, de reencarnação, né? Mas Jesus já sabia. Jesus sabia que em algum momento a humanidade teria como entender o Gênesis, a criação das coisas, elucidar pontos, né, que hoje talvez trariam dúvidas. Por exemplo, houve uma tarde ou manhã um primeiro dia, né? Mas o Sol só foi criado no quarto dia. Nós discutimos isso, né? Como que teve um primeiro dia se não tinha Sol ainda? Então hoje a gente consegue elucidar, falar da simbologia e tal. Então esse é o Gênesis bíblico. Aí a gente fala o Gênesis, tá? Agora, a Gênese, né, de Allan Kardec, é um livro, e é interessante, né, gente, que tem o Pentateuco de Moisés e na doutrina espírita também tem um Pentateuco, né? Se a gente for falar do Evangelho de Jesus também, são 4, e se a gente colocar ali Atos dos Apóstolos, que vem logo em seguida, também são 5. Os 5 tem uma simbologia interessante também, né? Que ele remete a espírito, se vocês lembrarem lá de quando a gente estudou os números. Bom, mas o que que é a Gênese de Allan Kardec? Ele é um dos livros que compõe os 5 livros básicos do Espiritismo. Assim como o livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, Céu e Inferno, ele foi, as informações dele foram escritas por Allan Kardec e a sua equipe, inclusive a sua esposa também, que ajudava muito, os mais próximos ali, mas o ensinamento ele veio primordialmente dos espíritos, através de comunicações mediúnicas. Então, a Gênese de Allan Kardec, ele é intitulado também Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Então, ele vem para explicar mais, num sentido lógico, como que milagres, predições, né, premonições,
e vários outros contextos que antes não eram muito bem explicados, como que pode ser explicado isso do ponto de vista da doutrina espírita. Então, em algum momento, né, lá na frente, eu não lembro qual capítulo, a Gênesis vai, inclusive, falar dos dias da criação. Só que ela vai falar num aspecto mais científico. Ela vai falar sobre períodos, né, na época lá de Allan Kardec, coisas que já sabia, sobre eras, períodos, coisas que já haviam sido descobertas. Então, diferente do Gênesis bíblico, que teve como objetivo trazer uma explicação, né? O objetivo de Moisés era trazer uma explicação sobre a origem das coisas e como formou-se o povo de Deus. O objetivo da Gênese, né, é explicar essas coisas que são criadas, que são reveladas, de um ponto de vista mais lógico e científico. Tanto que a gente está falando aqui de revelação, e Allan Kardec trouxe aqui para nós várias vezes a ciência, né? Falando de método científico, Tiago, falando. Oi. provavelmente, eu não sei as outras meninas aí que fazem parte do estudo, mas eu vou dizer por mim, provavelmente você já explicou tudo isso lá no início que nós estudamos, né? Mas eu já esqueci, entende? Então eu faço confusão. Eu falei assim, eu tenho que perguntar, porque a gente está tentando aprender um pouco, né? É meio confuso. Agora sim, porque explicou o Gênesis bíblico, que veio através de Moisés, e a Gênese, que agora é a revelação, né, sob o ponto de vista de Allan Kardec, né, sob o ponto de vista espiritual. Aí Isso fica, aí. a gente dá para entender, né, um pouco. E Mas não tem pronto. problema não, tá, Eliane? Sempre que Uhum. tiver dúvida, pode falar, até porque se a gente até coloca, né, o vídeo lá no canal. Uma pessoa que vai assistir pela primeira vez, ela pode, inclusive, aproveitar dessa revisão que a gente faz, né, e entender melhor. Não tem problema nenhum, não pode ficar com dúvida, né, porque senão compromete o restante do entendimento. Mas sempre que for necessário, a gente volta, a gente não tem pressa nenhuma. Só Entendi. para concluir, então, Obrigada. a Gênese de Allan Kardec, né, ela vai ser a parte do Pentateuco de Kardec, vamos dizer assim, que vai estar mais voltada para a ciência, tá? Vamos lembrar dos livros de Allan Kardec, dos livros base da doutrina espírita. O primeiro, que é a base de tudo, o Livro dos Espíritos. Uhum. Então, é uma visão geral. Livro dos Médiuns vai tratar especialmente da mediunidade, né? A mediunidade precisava de de uma atenção especial por ser uma coisa muito nova. Evangelho segundo o Espiritismo é o caráter religioso, vamos dizer assim, da doutrina espírita. O céu e o inferno, que é chamado também a justiça divina, segundo o Espiritismo, ele vai falar principalmente dessa questão de justiça, céu, inferno, penas e gozos futuros, anjos, demônios, vai explicar isso, né? Então ainda é um complemento do aspecto religioso, e a Gênese, ela vai ser o mais voltado para a ciência. Então ela vai falar, já falou aqui, né, de química, mais para frente ela vai falar de história, mas tudo isso no ponto de vista do espiritismo e para tentar explicar, né, de uma forma mais científica. Por quê? A forma científica que hoje a população já conhece, ela torna mais fácil, então, que a gente aceite as ideias, porque começa a fazer sentido, né? Então, o Espiritismo preza muito por essa união, né, entre a ciência e a religião, que muitas vezes foi o contrário, né? Muitas vezes havia separação, né? Separação, se a gente for pensar o significado, né? Diabolos, o diabo, né? É aquele que espalha, então, que separa. O Espiritismo faz o contrário, ele vem, então, para unir todas as coisas e mostrar para nós que faz muito mais sentido, né, as coisas vindas, né, de um mesmo Deus, de uma mesma lei de amor, uma lei natural, etc. Bom, alguém mais, gente, quer comentar? Por favor, se tiver alguma coisa para falar, né, seja dúvida ou complementação, vocês podem abrir o microfone e me interromper. Não precisa nem de levantar a mãozinha, não. Fiquem à vontade.
Bom, vamos ler então o 41, que ele é pequenininho. Como eu disse, ele vai começar a trazer para nós a revelação, né, o aspecto da revelação num âmbito mais religioso. E começa falando sobre o Evangelho. O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo quanto Cristo disse e fez. Aqui, ó, esse início aqui fala para nós, né, sobre o objetivo principal da Gênese: explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza, ou seja, coisas que na época de Jesus, na época de Moisés não existiam, a humanidade não conhecia. A Gênese traz para nós, fazendo essa conciliação, né, trazendo essas coisas em paralelo. Parei aqui para falar e perdi. Explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que revela tudo quanto Cristo disse e fez, elucida os pontos escuros do ensino cristão, de tal sorte que aqueles para quem eram ininteligíveis certas partes do Evangelho ou pareciam inadmissíveis, as compreendem e admitem sem dificuldade com auxílio desta doutrina. Veem melhor o seu alcance e podem distinguir entre a realidade e a alegoria. O Cristo lhe parece maior. Já não é simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Não sei se vocês, com certeza já tiveram, né, essa sensação, mas já teve algum momento assim que vocês ouviram uma passagem do Evangelho e que não fazia sentido nenhum antes, mas quando traz ela do ponto de vista do Espiritismo faz muito sentido? Ou até mesmo um estudo evangélico, né, cuidadoso, assim, minucioso, que não fale do Espiritismo, mas que fale do contexto lá da época, que explique com todo aquele cuidado, a gente fica deslumbrado, né? A gente reconhece, fortalece ainda mais em nós a ideia do Jesus Messias, Salvador, infinitamente não, infinitamente é Deus, mas muito inteligente, né, sabendo ali, guiando todas as coisas. É o que está falando aqui, ó. Quando a gente traz essas explicações do Evangelho, embasadas também pelos aspectos da ciência, das leis naturais, de coisas que já evoluíram, o que faz é aumentar a grandeza de Jesus, né? E isso a gente consegue através do Espiritismo. Vou dar um exemplo, né? Para mim, o Evangelho, né, que me encantou assim quando eu vi uma explanação e que fez muito sentido, inclusive me fez, né, decidir que a partir daquele momento eu seria, né, a minha religião seria então o espiritismo. No início eu ainda ficava, né, entre a igreja católica, o espiritismo e tal. Fui no Silva Jardim, ouvi uma palestra falando sobre a figueira que secou, né, aquela passagem lá que Jesus, entre aspas, né, amaldiçoa a figueira. Inclusive, eu ouvi uma explanação de um colega nosso da Casa do Caminho, né? Não vou falar o nome aqui, mas um colega nosso da Casa do Caminho. E quando eu ouvi, eu falei assim: é isso. Era isso que estava faltando, era isso que me preenche, que me, que, que me faltava, né, para entender o Evangelho. Porque muitas vezes o Evangelho tem isso, gente, ele tem coisas obscuras, tem coisas que a gente não entende, né? E a figueira era isso. Não era época de frutos. Jesus querendo que ela desse frutos, ela não dá e ele ainda amaldiçoa. Então, se não vem essas explicações, esse conhecimento, né, para a gente, à luz de uma interpretação mais detalhada, mais lúcida, né, mais aprofundada e à luz do Espiritismo também, muitas vezes, a gente não põe tanto crédito assim no Evangelho. Mas quando consegue explicar coisas desse tipo, nossa, para mim, assim, foi o divisor de águas, né? Para eu entrar no Espiritismo.
Outra passagem, talvez, né, a do administrador infiel, né, que ele cuidava lá das propriedades do Senhor, né? O Senhor chama ele para o ajuste de contas e aí viu que ele estava devendo. Ele, o administrador, então, é expulso, né, ali daquela administração, daquela fazenda, né, vamos dizer assim, daquele local que ele cuidava. Depois ele vai lá e retira, né, o que muitos estavam devendo, ele vai lá e diminui a dívida, volta e ainda é aceito, né? Então parece que ele engana duas vezes e dá certo. Nossa, quando a gente. Essa é uma das parábolas que é só do ponto de vista espiritual, só do ponto de vista da doutrina espírita que a gente consegue ter uma explicação lúcida sobre ela. Então, isso o quê? Fortalece, né? Mais uma, né? Deixai aos mortos o cuidado de enterrar vossos mortos. Nossa, isso é difícil demais a gente compreender, mas a gente consegue e isso fortifica a nossa crença. Dani levantou a mão? Ô, Tiago, Oi. pode falar dele, depois eu falo. Ô, tio, só quiser. Vou falar já, Bri? O que acontece? Eu, por muito tempo, bem mais jovem, eu não lia aquele início no Evangelho, né? A introdução dos capítulos no Evangelho, porque eu pensava assim, ah, não, isso não dá nem para entender, muito, muito desgastante, eu não vou perder tempo com isso, não. Eu ia só para as explicações de Kardec. Mas os estudos foram me fazendo compreender e querer voltar na parte que eu sempre pulava. Então, o Espiritismo me ajudou, sim, a compreender o Evangelho, né, as passagens bíblicas. É um leque, né? O Espiritismo abre um leque muito grande de entendimento. E cada vez que a gente volta no estudo, ele abre mais ainda o entendimento da gente. Isso mesmo. Só um comentáriozinho antes do pessoal comentar aí também, né, Dani? Que esse ponto de vista é interessante porque o Espiritismo incentiva a gente a pesquisar, né? Quando a gente vê assim, nossa, fulano de tal conseguiu fazer desse jeito, entender desse jeito e explicar. Aí a gente começa a dar atenção para coisas que muitas vezes a gente passava, né? Comigo também acontecia. A própria introdução dos capítulos bíblicos, gente. Depois vocês olham na Bíblia para vocês verem, tem a contestação, né? A contextualização dos livros bíblicos, né? Do Gênesis, inclusive, a gente leu e fez, e realmente ajuda muito. No Evangelho segundo o Espiritismo explica lá, né, o que eram, quem eram os fariseus, saduceus, e isso, quando a gente entende esse contexto e vai para o texto bíblico, fica bem melhor. Então, tem essa parte também que é do incentivo que dá para a gente estudar. Vou passar a palavra aí para quem ia falar. Acho que é a Marilene e a Eliana, né? O Tiago me chamou muita atenção, não sei se é o Evangelho de Mateus, eu não recordo bem. Eu tinha muita dificuldade com aquela passagem que falava assim, quem são meus pais? Então, assim, aquilo ali eu ficava indignada, mas como assim Jesus perguntar quem são meus pais, quem são meus filhos? Então, o Espiritismo que abriu mesmo, como a Dani falou, um leque muito grande nessa contextualização em relação principalmente da parte de reencarnação, desse amor universal. Porque no primeiro momento, você vê um ser angelical e, tipo assim, meio que na sua fala renegar sua mãe, então dá aquela interrogação na mente da gente, né? Como assim? Aí eu tive muita dificuldade com essa parte aí, e também na parte do Evangelho que fala estranha moral. Estranha moral, eu ficava assim, sem saber, gente, mas como Jesus, espada, não, isso aí não tem nada a ver, essas falas não tem nada a ver com o que a gente entende de Jesus. Aí depois a gente vai lendo, estudando, e ouvindo alguém falando e contextualizando, você vai começando a entender que é um verdadeiro enigma mesmo, assim, algumas falas perante o que era da época, né, de Moisés para hoje, né, porque hoje já tem um novo contexto, não é isso? Isso mesmo. Você deu um exemplo bacana aí, né? De uma passagem do Evangelho também que, vamos dizer assim, dá uns grilos, né, na cabeça.
E essa passagem ela é muito importante porque, como você disse aí, né, ela traz para nós o conceito de família universal, né? Porque Jesus chama todos nós de irmãos, porque somos filhos de Deus e tal. Então ali ele usa, né, de uma metodologia, né, que é a encenação profética. O que que é isso? Os profetas eles falavam, né, diretamente, ou eles faziam também mímicas, né? Isso aí chamar também de mímica profética. O que que é isso? Eles faziam algo escandaloso para chamar a atenção e passar o ensinamento. Então Jesus usa disso, né? Isaías usou, Elias. Então ele chama atenção, fala: quem é meu pai? Mulher, né? Chama Maria de mulher. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Faz essa pergunta e depois, no contexto da doutrina espírita, a gente consegue entender que é exatamente isso: é a família universal, né? Todos nós filhos de Deus, família espiritual, reencarnação, enfim. Muito bem lembrado. Essa passagem também é outra, né? Que sem a luz do espiritismo, realmente ela fica difícil de entender. Eliana? Ô, Tiago, essa passagem aí, deixai os mortos, enterrar seus mortos, não entendo ela. Essa eu não entendo. Essa passagem ela é um versículo, né? E assim, ela dá pra gente estudar, sei lá, dá pra gente estudar várias horas, porque ela é muito bacana. Ela passa ali antes da missão dos 70, ela está no Evangelho de Lucas, né? E ali está falando das exigências do apostolado, né? Essa, eu vou falar bem resumido aqui, se necessário a gente pode tirar um dia para falar mais aprofundado dela. Mas quando Jesus, ele chama, né, então, um jovem para segui-lo, para ser seu discípulo, né, vamos dizer assim, para aprender com ele, e ele fala: antes de eu ir, deixa eu enterrar meu pai. Aí Jesus fala assim: deixai aos mortos o cuidado de enterrar vossos mortos. Quanto a ti, vem, né, e anuncia o reino dos céus. Resumindo, né, quando Jesus compara morto com morto, aí não está falando da morte física, né, mas ele está falando assim, para fazer o comum, né, resumindo, tá? Precisamos adentrar bem mais, né, não daria tempo aqui hoje, mas resumindo. Ele fala assim, ó, o sentido é assim: para fazer o comum, para fazer as coisas do mundo, já tem muitas pessoas. Agora, para anunciar o reino de Deus, né, aí tem poucas. Então, é mais ou menos assim, da gente não perder a oportunidade de anunciar o reino de Deus, né? E aí, num estudo mais aprofundado, a gente vai ver que Jesus não estava impedindo, né, ele ali de enterrar o pai, né? Mas ele estava de novo usando também do momento para dar um ensinamento. Só para elucidar, uma passagem que parece com essa e que tem a ver com esse chamado é assim, ó, quando Jesus chama Pedro, né, para ser o seu apóstolo, ele fala assim: a partir de hoje, né, você vai ser pescador de homens. E Jesus chama Pedro, né, quando ele estava no lago, pescando. Então ele fala: a partir de hoje você vai ser pescador de homens. É mais ou menos isso. Antes de Jesus, era como se a gente fizesse coisas comuns. Então a pesca comum, isso aí tem muita gente para fazer. Mas depois do Cristo, né, a gente precisa dar um salto, precisa fazer coisas melhores. Então, em vez de ser pescador comum, Pedro se tornaria pescador de homens. Outra passagem que lembra disso, lá no Paulo e Estevão, narra, né? Quando Paulo precisava fazer uma viagem, agora eu não me recordo para onde, estava sem dinheiro, e aí ele tem um sonho, né? Falando assim que daria certo, que era para ele fazer a viagem e tal. No outro dia eles vão para um comércio lá no local e encontram com Lucas, o evangelista, né, que já tinha conhecido Paulo, mas devido à profissão já tinha separado e tal, novamente. E aí Lucas fica muito alegre de ver Paulo. Paulo explica que estava querendo ir para tal lugar, mas não tinha condições. E aí Lucas fala assim: olha, eu estou trabalhando de médico naquele barco ali, que está indo exatamente para esse lugar, e seria um prazer levar vocês, né? E ele consegue então levar Paulo. Nesse momento que ele está no barco,
Paulo convida Lucas para seguir com eles, e Lucas fala dos afazeres, da profissão, que era muito corrida e tal. Aí Paulo fala mais ou menos assim: para a medicina do mundo já temos vários médicos, mas por que, né, ao invés de cuidar do corpo, você não se torna um médico de almas? Então é mais ou menos isso, tá? O sentido: deixar para os mortos, enterrar os mortos, é assim. Para as coisas comuns do mundo já tem muitas pessoas para fazer. Para as coisas do reino de Deus, né, que é o chamado de Jesus, do próprio Paulo, né, com Lucas, tem poucas, e a gente não deve perder essas oportunidades aí do apostolado. Para chegar nisso tem muita coisinha que a gente precisa falar, mas o sentido espiritual é esse, tá, Eliane? Entendi. Tá, joia. Obrigada. Ô, gente, mais alguém quer comentar esse 41? Beleza, então. Vamos lá para o Gênesis bíblico, né? Nós estamos iniciando o capítulo 4. Se vocês lembrarem, no último estudo, a gente começou a falar do significado do nome Abel, não é? O Isso. Caim a gente já tinha falado, né? Que é o incerto. Caim significa incerto. E a Eliana pesquisou aí e trouxe para nós o significado do Abel, né, Eliana? Você está com ele aí, ou lembra e quer comentar para a gente? Não, eu já apaguei, mas Abel era vento, irritação, acho que uma coisa assim, que eu já Isso esqueci, mesmo, isso né? mesmo. O nome Abel, né, ele tem alguns significados, dentre eles vento, sopro, principalmente é sopro, né, do hebraico lá, mas é porque sopro e vento, ele vem da mesma raiz etimológica, né, da palavra, assim, então acaba que é a mesma coisa. Gente, guardemos então o significado dos nomes, tá? Caim é o incerto, e vamos resumir, né, dentre os vários significados aí do Abel, vamos condensar que o Abel, então, é o sopro. É sopro, vento. Se a gente for pegar vento, no grego, a palavra pneuma é a mesma que significa espírito, é a mesma coisa de vento. Então, Abel é o quê? Sopro, vento, espírito. Vamos ficar com sopro, né? Até porque tem a linguagem poética aqui do livro, tá? Guardemos isso, então. Bom, falamos que Caim, o capítulo 4 do Gênesis, ele vai falar para nós da genealogia, né, ou do surgimento, da criação, da dualidade no mundo, ou seja, como que surgiu a dualidade do mundo. Vejamos, gente, que tem uma sequência lógica no livro, né? Então, o homem, no capítulo 3 pecou, descobriu o mal, né? Adquiriu o conhecimento do mal. Se ele adquiriu o conhecimento do mal, agora ele tem a possibilidade, né, do bem ou do mal. Por isso, então, que a gente fala que o capítulo 4 ele vem falar dessa genealogia da dualidade, tá? A genealogia, ou seja, o surgimento, o início da possibilidade do bem ou do mal. Mas esse mal, lembrando sempre, ele veio do próprio homem quando optou por não seguir a lei de Deus, né? Então, o mal, a gente precisa ter o conhecimento do que a gente está fazendo, tendo conhecimento do que a gente está fazendo, escolher fazer errado, né? Então, o mal é uma escolha, tá? Ele não é assim por acaso, não é a gente experimentando no sentido de aprender. Não. É fazendo errado com a consciência que está errado e escolhendo fazer errado. O homem, então, ele cria essa possibilidade quando coloca o mal no mundo. Aquele mundo, então,
que seria um mundo puro, um Éden, né? Um jardim de delícias, de prazeres, de satisfações, passa a ser contaminado pelo mal que o homem mesmo colocou, né? Vou consertar aqui, né? O Éden em si ele nos torna contaminado, o jardim, mas o homem se contamina com o mal e fica num estado energético em que ele não pode mais habitar o jardim, tanto que ele é expulso do jardim. Tá? Então, a saída do jardim e o início, né, do capítulo 4 aqui, vai espiritualmente falar para nós sobre provas e expiações, sobre dualidades, né, sofrimentos, mecanismos, maneiras que o homem vai ter e vai escolher, tá, para se redimir com a lei de Deus. Então, se a gente for pensar bem, a história bíblica toda que existe, ela existe em consequência desse deslize aqui de Adão e Eva no capítulo 3. Depois disso, é dualidade pura. É hora o homem fazendo bem, é hora aparecendo profetas de Deus ou líderes divinos, né? Igual aparece Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, depois vem os profetas, mas também direto aparecem o quê? Os inimigos, né? Tem o faraó do Egito, tem os babilônios, tem os vários povos que os judeus vão guerrear, que muitas vezes vão dizimar, vão maltratar, escravizar, mostrando o quê? Que um mundo que poderia ser tranquilo começa a ter essas dualidades, essas particularidades negativas, muitas vezes. Até que vem Jesus, veja, que mesmo Jesus vindo, ainda continua a dualidade, tá? Só que depois de Jesus já começa a vir a luz do Evangelho. E as coisas começam a ter um sentido diferente, um sentido mais positivo, de esperança, de amor, né? Até culminar no Apocalipse. No Apocalipse, então, que não é o fim do mundo, né? Mas é o que? Um momento de redenção. Para muitos estudiosos, a Bíblia, a história da Bíblia, é um período, né, correspondente aí à passagem da Terra de provas e expiações para o mundo de regeneração, tá? Então, o pessoal faz essa janela aí evolutiva na Bíblia. Segundo muitos estudiosos, o Apocalipse seria o momento em que a Terra se transforma no mundo regenerador e vem o fim do mundo, só que o fim do mundo de provas e expiações. Mas isso é assunto para o futuro. Bom, capítulo 4, então, do Gênesis, ele vai mostrar para nós essa dualidade, tá? E mais do que isso, ele vai mostrar que o ser humano escolheu, né, a maioria das vezes, o mal. Quer dizer, a gente experimentou o mal e gostou do mal. E continuou fazendo. E continua escolhendo mais ele do que o bem. Vamos ler então, desde o versículo 1. O homem se uniu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim, dizendo: ganhei um homem com a ajuda do Senhor. Já falamos, né, que Caim é o primogênito, mostrando então a importância que o homem passou a dar para o mal, deu mais importância do que o bem. Então Caim, ele vai representar para nós os momentos em que os nossos frutos são frutos negativos. Os momentos que nós escolhemos gerar
o mal. Mais do que isso, gente, o Senhor aqui, né? Nós falamos que quando, da perspectiva de Eva, né? Que é o sentimento impuro, esse sentimento impuro ele está relacionado também com a maneira equivocada de entender Deus, né? E chamando Deus aqui de Senhor, né? A gente remete para aquela questão do Deus material, né? Não é um louvor, mas é um Deus material de acordo com o entendimento do ser humano. E muitas vezes a gente usa esse Deus que nós criamos, esse Deus, a nossa imagem e semelhança, para justificar o mal. Então, a gente faz o contrário. Abdicamos, né, de sermos imagem e semelhança de Deus e criamos Deus a nossa imagem e semelhança, um Deus da maneira que a gente quer, inclusive para justificar as nossas falhas, tá? Então, quando Eva, né, fala que ganhei um homem com a ajuda do Senhor, era como se fosse criando, gerando o mal com as bênçãos de Deus. Isso não existe, né? Mas numa concepção equivocada de Deus, a gente acaba criando. Tornou a dar à luz e teve Abel, irmão de Caim. Pronto, parou aqui. Não teve louvor da parte de Eva, não deu muita importância para o Abel, igual deu para o Caim. Ou seja, o Caim, que é um incerto, né? Qual que é o ensinamento moral aqui? A gente dá muita atenção para o que é incerto. E a gente quase não repara o que vem de Deus. O sopro, né, divino, o Abel, né? Ou seja, o incerto, gente, é o material. Se a gente for pensar na nossa reencarnação, por exemplo, a nossa vida material, né, o estar encarnado é incerto. Por quê? A gente pode desencarnar daqui a pouquinho, a gente pode desencarnar amanhã. A gente não tem certeza, né? Dessa vida material, a gente não tem certeza. Isso é o quê? O incerto, é o Caim. Só que a gente dá muita atenção. Por muitas vezes, né? Somos orgulhosos, brigamos por pouca coisa. Um prejuízo pequeno que seja, a gente não aceita, né? Muitas vezes a humanidade, a maioria, né, de nós quer ganhar vantagem em tudo. Então a gente dá muita certeza, louva muito o que é incerto, que é o Caim, e fazendo isso, a gente, em contrapartida, não foca muito naquilo que é certo, que é o quê? O espiritual, né? Então, o Abel, que representa o sopro, o espírito, o vento, né? Esse vento, se a gente lembrar lá do capítulo 1 de Gênesis, o Espírito de Deus pairando sobre as águas, né? É o Espírito de Deus como se estivesse batendo asas, né? Um beija-flor batendo asas, é o pairar, né? Quando ele bate asa e fica paradinho. Então, pairar é isso, é um movimento de agitar o vento, né? Sem sair do lugar. Vento lembra espírito, então era como se Deus estivesse ali respirando, né? Trabalhando, criando. Então, o Abel vai remeter para essas coisas: espírito e criação divina, que é o quê? Certo, que é aquilo que é certo. Eu posso desencarnar
a qualquer momento. Ou seja, a vida material encarnada é incerta. Mas eu desencarno e continuo vivendo a vida espiritual. O espiritual é certeiro. Não tem como, né? Da morte, a gente pode escapar algumas vezes, né? Mas da vida, não. Não tem como escapar da vida, do viver, né? Porque vem de Deus, é criação divina e nós somos criados para isso. Agora, gente, fala das profissões. O Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim pôs-se a cultivar o solo. Nós temos duas profissões aqui, do ponto de vista material, duas profissões nobres, duas profissões legítimas, agricultor e pastor. O agricultor planta, né, gera o alimento, o pastor cuida de ovelhas, gera alimento, gera pele, né? Então, duas profissões, do ponto de vista material, nobres. Só que a gente está analisando um ponto de vista espiritual. Tanto que os significados dos nomes, né? A gente trabalhou isso aí, esse significado espiritual. O Abel, então, quando a gente fala pastor, pastor de ovelhas, o que isso simboliza, gente? Quais as características positivas dessa profissão? O que vocês lembram quando fala assim, pastor de ovelhas? Ué, Que cuida, que direciona, Como é que é? que cuida, que direciona. Isso, né? Direcionamento, cuidado, mais alguma coisa? eu ia falar isso mesmo, né? O que conduz, né? As pessoas, Condução, a né? mesma coisa, né? Conduz os homens, pastor de ovelhas, as ovelhas são os homens. E isso aí a gente está lembrando do pastor sublime, né? Jesus Cristo. Ele usa a simbologia do pastor para falar do cuidado, do exemplo, da condução, de levar no caminho o quê? Os homens. Então, não é à toa que Jesus usa essa simbologia, tá? Pastor, então, vai remeter a isso, ao cuidado, à intimidade. Jesus falava: eu conheço as minhas ovelhas uma a uma. Né? Então, é uma sinceridade, um conhecimento verdadeiro, né? É uma intimidade. Isso tudo representa o Abel, né? O Abel tornou-se, então, pastor. Veja que algo que nós levamos para a dimensão espiritual, o significado de Abel, então, como sendo essa dimensão espiritual, tendo uma profissão que conduz almas, que conduz espíritos, que tem cuidado. O Caim, gente, Caim pôs-se a cultivar o solo. Veja que no caso do Abel, fala, né, que ele tornou-se pastor de ovelhas. Não fala que o Caim se tornou agricultor. Fala que ele se pôs a cultivar o solo. Ele se pôs a cultivar o solo. Gente, no sentido literal, né? Tornou-se agricultor. No sentido espiritual, o que é cultivar o solo? É preparar. Já falou isso.
que a terra... Ó, nós vimos que o pastor, né, representa o cuidado, direcionamento de almas. E quando a gente fala da simbologia de terra, o que a terra representa? A Terra, ai, meu Deus, é confuso, né? Porque Quando a esse gente morre, onde que enterra? a Terra. A Então, terra, quando né? Material, né, gente? Se o Abel é a dimensão espiritual, é o pastor, é o cuidado, terra remete ao solo, né? Que é o quê? A vida encarnada. Então é o material, né? Tanto que quando Jesus conta a parábola da semente, né? A semente só dá fruto se ela cair num solo bom, num solo preparado. Então, o solo ele tem condições. O Caim, então, ele pôs-se a cultivar o solo. É exatamente o que a gente falou no início. O incerto, né, é o material. É quando a gente passa a cultivar o material. Então, enquanto um estava cultivando o espiritual, que era o certo, é o Caim, é o sopro, o incerto, o Abel, estava cultivando o solo, o materialismo. Deu a nossa hora. Na semana que vem a gente volta a falar dessas profissões, tá? E como que isso desencadeou aí no talvez na passagem mais conhecida, né, desse capítulo 4, que é também o Caim matando, né, assassinando o Abel. Então nós vamos ver o desencadear disso aí. Ok, gente? Ok. Beleza, vamos fazer a nossa Ok. prece final, então. Semana que vem a gente continua. Senhor Jesus, amado e divino Mestre, nos abençoe nessa noite, nessa semana que vai se findando, que mais uma vez nós somos conduzidos pela sua mão amiga, pelo seu amparo espiritual. Que essa condução e esse amparo nunca nos falte, Senhor. Que o Senhor abençoe cada lar aqui representado, cada um de nós, nossos familiares, amigos e inimigos. Que a sua luz e paz esteja conosco, nos dando bom ânimo, boa vontade e fé para seguir em frente. E que nada contrário à sua vontade tenha poder para mudar o nosso destino e os nossos caminhos. Que assim seja. assim seja. Obrigado, gente. Até Boa semana que noite vem. para todos. Assim seja, um ótimo Boa final noite. de semana para todos. Obrigada, boa noite.